Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Nosso tema: ação penal. Ação penal. E eu vou colocar aqui no quadro meu e-mail, que algumas pessoas passei para uns, para outros não. Professor Rodrigues @hotmail.com, que quem cuida disso é Bruno José. E agora, Bruno, agora seria o quê? Professor Rodrigues @Outlook, né? Outlook, não é isso? Então, seria assim. .com.br, é? .com. Só .com? É. Ok. Então, algumas pessoas já estão falando. Por favor, me dá uma apagada. Mas qualquer um dos dois chega. Qualquer um dos dois chegam, né? Qualquer um dos dois, se mandar mensagem, chega. Certo? Então, as pessoas têm reclamado do site. Ao chegar aqui, eu perguntei ao nosso web designer, Bruno José, quando é que o site vai sair. Ele disse que antes ele tinha me dito que só quem sabia quando isso sair era ele e Deus. Mas pela resposta que ele me deu agora, quando eu perguntei a ele, eu acho que só Deus sabe quando é que vai sair. Eram duas pessoas que sabiam, agora só uma, só Deus sabe. Mas ele promete que entrega isso até segunda-feira, Bruno? É sim ou não? Mais ou menos. Pode ser. Pode ser. Então, o pessoal que está aqui já tem a apostila. Tem a apostila em CD. O pessoal pega essa mídia aqui, mas, segundo o Bruno, ele vai colocar isso no site. O site está com algum problema. Acredito foi que eu dei o dinheiro para ele pagar e ele não pagou. E acabou sendo bloqueado, não é, Bruno? E eu acredito que nós temos mais essa aula. Nós temos a aula que vai ser com o monitor aqui na frente, porque Paulo Henrique é um dos alunos que é um dos que está reclamando muito, né, Paulo? Diz que minha letra é muito feia, que ninguém entende, mas eu já falei para todo mundo, porque tem a apostila, na apostila sai tudo assim, tudo bonitinho, esses quadros, tudo bem explicadinho, organogramas, certo? Tudo em alta definição, né, Bruno? High definition. Tá vendo? Tudo assim. Então, o que eu escrevo aqui não vai importar muito se minha letra é bonita ou feia. E eu observo uma coisa interessante, que eu já falei sobre isso. Quando nós começamos a estudar algo que nós não temos conhecimento da matéria nenhum, somos leigos, essa coisa, se a gente começa, o professor começa a complicar, com expressões complicadas, nomes complicados, isso vai gerando bloqueio para a mente de cada um. E quando a gente tem uma noção geral da matéria, isso fica bem mais fácil de ser absorvido. Então, você vem falando sobre procuradores. E quem está aqui fica se perguntando o que é um procurador. E se ele soubesse o que era um procurador, isso ia melhorar. Então, a gente fala de notícia crime.
E a pessoa, se soubesse a definição de notícia e crime, ficaria bem mais fácil. Então, o objetivo dessa aula de hoje é justamente aquele onde eu tinha falado que a gente vai começar a explicar algumas expressões, algumas palavras que a gente vem usando aqui comumente. Então, nós tivemos uma aula inicial, tivemos a segunda aula, essa é a terceira aula, que na verdade essa é a terceira aula, mas já tem outras aulas gravadas, porque o Bruno só coloca no YouTube essas aulas bem depois. Eu não sei qual o motivo, o que é que ele alega. Falta de verba. Ele está dizendo que eu não pago a ele. Né? Mas isso é mentira. Então, várias aulas eu coloco um pouquinho atrasado, mas eu espero que a partir da semana que vem todas essas aulas estejam já prontas. Então, eu vou começar hoje falando o seguinte. Teve até aqui um aluno, porque quando acaba a aula a gente fica conversando aqui, algumas pessoas ficam me fazendo algumas perguntas, e eu gosto muito de estar explicando tudo, como tinha um quadro de um certo programa de comédia, que o cara dizia que gostava de tudo nos mínimos detalhes, né? Tudo bem explicadinho. Tem até esse quadro ainda lá na Praça Nossa, tudo nos mínimos detalhes. Então, eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes, e às vezes a gente está aqui na frente, são várias expressões, várias definições, como a gente está falando sobre ação penal, e a gente ainda nem definiu o que é ação penal, porque aos poucos vocês vão criando o próprio conceito de cada um. Então, cada vez que eu for definindo o que é ação penal, eu vou mudando as palavras, os termos, porque eu não tenho uma definição fixa. Porque essa definição fixa, muitas vezes na hora de uma prova, o aluno esquece apenas de uma palavra, e essa única palavra complica, que ele não sabe o significado das palavras, e isso vai complicar muito na hora de uma prova. Mas se ele tem sempre uma definição, que ele mesmo pode criar essa definição, isso vai facilitar e muito. Então, a gente estava aqui conversando, teve uma hora que Paulo me falou, que estava prestando atenção, e ele disse, olha, você falou lá em prescrição da ação, onde eu acho que não seria prescrição, que o Paulo já estudou aqui conosco, seria decadência. Realmente, a gente aqui na frente, a gente muitas vezes troca Código Penal por Código de Processo Penal, na hora que a gente está falando, não que a gente não tenha conhecimento, mas isso é normal, haver essa confusão. E a gente hoje vai explicar essa coisa da decadência e da prescrição e, consequentemente, da extinção da punibilidade que está no Código Penal, certo? Então, eu vou ler para vocês o artigo 30 do Código de Processo Penal, onde diz: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Vamos traduzir. Ao ofendido. Quem é o ofendido? Quem poderá ser o ofendido? Alguém aí tem ideia de quem poderá ser o ofendido? Alguém tem? Quem pode ser o ofendido? Qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa. Vou escrever aqui no meio, qualquer E o pessoal é tão exigente que Paulo Henrique estava falando aqui, né, Paulo, sobre o R, para eu melhorar o R, que meu R não era um R inteligível, mas está aí. Qualquer pessoa. E essa qualquer pessoa, ela poderia ser quem? Uma pessoa. Público ou privado? Uma pessoa quem? Público. Uma pessoa, um ser humano, uma pessoa física. Ou uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Ok?
Então, uma pessoa jurídica pode ter sua honra denegrida? Pode, logicamente. E, consequentemente, ela, por ser uma pessoa jurídica, uma pessoa inanimada, não tem vida, não vai poder ingressar. Mas seu representante, sim. Então, quando diz ao ofendido, quem é o ofendido? Ele quer dizer a qualquer pessoa física ou jurídica, ou a quem tenha qualidade para representá-lo. Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa física, ela é menor de idade. Ela tem menos de 18 anos. Essa pessoa com menos de 18 anos, ela pode ingressar com uma ação penal? Não. Sim ou não? Não. Não. E quem é que vai ingressar? Então, se eu vou parar de falar em estupro, porque aquele meu exemplo de estupro, que eu tinha sido estuprado por uma mulher, aquilo às vezes está gerando uma confusão grande na cabeça das pessoas, porque realmente eu na segunda aula eu falei sobre a lei 12.015, onde diz que a lei que houve a reforma, onde deixou de existir o crime de atentado violento ao pudor, certo? A lei 12.015/90. E até fácil de decorar, porque aquela foi dia 7 de 8 de 90. Certo? Então é 7, 8, 9. Fica fácil de decorar. Então, vamos dizer que um menor, ele foi injuriado, ele foi difamado. Já que ele não pode ingressar em juízo, então quer dizer que esse crime vai ficar sem ser penalizado? A pessoa que praticou o crime? Não. Quem poderia? Um exemplo. Falar aqui. Ricardo, você tem irmão? Irmã. Ah, tem uma irmã, né? Ela tem quantos anos? 22. Não, você tem uma irmã menor, que eu sei. Deixa eu mentir. Tem quantos anos tem sua irmã? 14. 14. Então, se ela for caluniada, se ela for difamada, quem é que pode ingressar com uma ação contra a pessoa que a difamou? A mamãe ou o papai? Exatamente. Então, eu já falei em outra oportunidade para vocês dessa sigla aqui, CADI. Cônjuge, como a irmã dele tem apenas 14 anos e não casou ainda, então, ascendente. No caso, como ela tem mãe e tem pai, poderia ser o pai ou a mãe. Ok? Então, depois viriam os descendentes, se ela tivesse filhos, não é? E, por último, você, que é o irmão dela. Irmão. Quando ele fala ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, já está falando aqui da pessoa jurídica, que alguém poderá representar essa pessoa jurídica, certo? Tá claro até agora? Certo? Então, nesse caso, a ação penal privada, a ação penal de iniciativa privada, onde o titular dessa ação é uma pessoa física ou jurídica, as condições são essas. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo,
caberá intentar ação privada. Sabendo vocês que só quem pode punir é o Estado. A titularidade para ingressar em juízo pertence ou a uma pessoa física ou jurídica, ou, em outros casos, ao Ministério Público. Até agora está claro? Certo? Vamos para o artigo 39, onde diz: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente. Vamos colocar aqui representação. Essa representação poderá ser, esse direito poderá ser exercido pessoalmente. Pessoalmente quer dizer o quê? A própria pessoa. A própria pessoa. Certo? Própria pessoa. Certo? Ou por procurador. Procurador com poderes especiais. Poderes especiais. Certo? Mediante declaração. Declaração. Essa declaração pode ser escrita ou oral. E a quem deve ser dirigida? Diz ele, escrita ou oral, feita ao, vamos botar aqui, dirigida a quem? Juiz, órgão do Ministério Público, MP, ou autoridade policial. Vou botar aqui, polícia. Então, vocês percebam que em um só artigo nós encontramos várias palavras, onde cada palavra tem um significado muito importante, certo? E, como se diz, cada palavra que está ali, o legislador não colocou em vão. Então, é muito importante a gente pegar cada palavra de cada artigo e saber o real significado e interpretar cada palavra dessa, certo? Então, pessoalmente, eu fui estuprado, eu me dirigi a quem? Eu posso me dirigir a quem? Eu que fui estuprado? Ao juiz? Ao Ministério Público? E a polícia, não. Reparem só que eu jogo essas pegadinhas para que vocês, aos poucos, vocês sempre vão lendo a questão com mais atenção e para não cair nessas pegadinhas do concurso. A gente vinha falando de ação penal privada. O estupro é um crime de ação penal privada? Não. Ele é ou um crime de ação penal pública condicionada a uma representação, ou ele é um crime de ação penal pública incondicionada, que é aí onde reside todo o problema. Mas deixemos isso para lá. Então, no caso que eu tenha sido caluniado, que eu tenha sido difamado, então eu mesmo posso procurar quem? Juiz, Ministério Público ou a polícia, porque é um crime de ação penal
privada. A gente está falando de ação penal privada, certo? Porque aqui no artigo 30 diz: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada, certo? Então, o titular dessa ação é quem? Uma pessoa física ou jurídica. Ela mesma pode procurar o juiz, o Ministério Público ou a polícia, ou ela pode mandar um procurador, que isso aqui é muito importante, e ele tem poderes especiais. E eu estava dando aula um dia desses, e o aluno veio me perguntar: professor, poderes especiais é aqueles que passou no filme, que tem aquelas pessoas com poderes especiais? Não tem nada a ver com isso. Não vá pensar que são aqueles super-heróis, não. É algo totalmente diferente, certo? Então, ou eu mesmo me dirijo ao juiz, ao Ministério Público ou à polícia, ou eu vou nomear um procurador com poderes especiais, que a gente vai explicar isso. E ele vai apresentar, ou eu vou apresentar, uma declaração escrita ou oral. Então, eu, através de uma declaração escrita ou oral, eu procuro o juiz, o Ministério Público ou a polícia. O mais comum é fazer o quê? Oferecer essa declaração, e eu vou me dirigir a quem? À polícia. Então, uma declaração oral à polícia. Isso é o mais comum que a gente vê por aí. Ok? Até agora está tudo tranquilo? Vamos lá. Vamos parar aqui em procurador. Procurador. Inclusive, eu coloquei uma parte na apostila falando sobre alguns crimes da competência da Justiça Federal, para que isso aqui ficasse mais claro. Certo? Então, primeiro, procurador é uma palavra que pode ser interpretada sob vários ângulos, várias acepções, certo? Então, esse procurador, vamos dividir aqui entre uma pessoa ou o Estado. Eu nomeio alguém através de um instrumento público chamado procuração, e essa pessoa vai me representar. Por exemplo, eu estou querendo requisitar meus antecedentes criminais, mas eu estou impossibilitado de comparecer a um instituto de identificação ou outro lugar que tenha competência para expedir essa certidão de antecedentes criminais. E, como o Bruno faz tudo para mim, eu mando o Bruno ir até o instituto de identificação. Quando o Bruno chegar e disser: eu quero requisitar uma certidão de antecedentes criminais, e o responsável vai perguntar: você preenche um requerimento? O que é o requerimento? Você está requerendo, você está o quê? Pedindo. É um pedido escrito, onde você vai colocar nome, endereço, número de RG ou outro documento, e você vai pedir ao Estado a certidão. Mas Bruno diz assim: não é para mim, é para Hinaldo, um amigo meu. E o que é que o servidor vai dizer? Você tem uma procuração, não é? E você vai dizer: tenho. Ele passou esse poder para mim, para que eu viesse requisitar uma certidão de antecedentes criminais. Ok? Deu para entender? Só que quando nós falamos poderes especiais, porque eu estou passando essa procuração para Bruno com um fim específico de requerer, a palavra certa é essa, requerer a certidão de antecedentes, e depois, quando ela estiver pronta, ele vai pegar essa certidão.
que até para receber essa certidão tem que ser uma pessoa com essa qualificação. Mas aqui, quando eu falo nesses poderes especiais, porque se não fosse assim, Bruno poderia pegar essa minha procuração e poderia se dirigir a uma delegacia de polícia, chegando lá e poderia dar notícia, crime, que a gente não fala mais aqui em queixa, não é isso? E Bruno dizer, olha, eu estou vindo aqui porque Hinaldo foi vítima de uma difamação. E a autoridade policial dizia, olha, eu não vou aceitar esse seu pedido porque você não tem poderes especiais. Você tem que trazer uma declaração com poderes especiais. Então ficou claro essas palavrinhas, procurador e poderes especiais. E eu dividi aqui. Então pode ser a pessoa e pode ser o Estado. Por que o Estado? Porque o Estado pode ter aqui, hoje nós chamamos de agente público. Vez por outra eu falo servidor público, mas a nova concepção será essa, agente público, onde ele está representando um órgão público, então ele é um procurador, e o Ministério Público. Ministério Público. E eu já falei para vocês que esse Ministério Público, ele vai aqui se dividir entre Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Então, olha só que de um artigo a gente vai desdobrando, e vão aparecendo muitas definições. Mas isso vai ficar claro, porque você vai ver essa palavra procurador. Quem é procurador? Isso vai complicando. Você lê o artigo e não entende quem é procurador, o que é representação, o que é requisição. Isso vai gerando muita confusão. Mas quando vocês vão aprendendo o significado de cada palavra, isso vai clareando. Então, procurador pode ser uma pessoa ou, dentro da esfera do Estado, pode ser um agente público representando um órgão, ou pode ser um Ministério Público. Esse Ministério Público pode ser da União ou dos Estados, onde do Distrito Federal ou dos territórios está aqui dentro, englobado, certo? Pelo Ministério Público da União. E eu dei um exemplo, porque não é comum, mas suponhamos, tem até isso na apostila, que um agente da Polícia Federal seja vítima de desacato. E isso está claro. Ele, agente da Polícia Federal, exercendo suas funções, foi vítima de um desacato. Isso vai ser da alçada da Justiça Federal. Então, aqui vem o Ministério Público Federal, certo? Dentro dessa divisão aqui, Ministério Público da União, eu vou subir, vou apagar aqui. Certo? Vou colocar já essa divisão aqui, para que vocês... Nós vamos ter aqui o Ministério Público da União, o MPU. Nós vamos ter aqui, dentro dele, o Ministério Público Federal. Nós vamos ter aqui o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós vamos ter aqui o Ministério Público do Trabalho. E nós vamos ter aqui o Ministério Público Militar. Certo?
aqui nós temos comandando tudo isso o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Tudo isso está na apostila, certo? Esses 4. Quando você chega aqui no Ministério Público Federal, se você estiver se referindo ao Ministério Público do Estado, esse sujeito será o quê? Um promotor de justiça. Certo? O promotor de justiça, assim como um procurador da República, ele tem a função de defender a sociedade, tem a função de ser o fiscal da lei, certo? E vocês podem perguntar assim, e qual a diferença? É apenas uma diferença aqui, a básica, aqui na esfera federal e esse aqui na esfera estadual. E existe a nomenclatura muda, porque ele aqui é procurador e ele aqui é promotor. Mas existe procurador dentro de um Ministério Público Estadual? Será que existe? Existe, certo? Então, vamos apagar aqui. Mais uma vez, isso tudo está na apostila. Então, esse assunto, ação penal, ele fica bem grande, bem extenso, porque eu cuido sempre de explicar tudo isso. Então, aqui eu tenho um procurador. Aqui, o equivalente. No Estado, um promotor. Promotor de justiça. E aqui, um procurador da República. Aqui, eu posso ter um procurador? Posso. Qual a diferença? O promotor de justiça, ele passa no concurso, ingressa no Ministério Público e ele vai, de pronto, atuar em uma das varas, cíveis ou criminais, como em toda audiência tem que ter um promotor de justiça, onde ele vai exercer a função básica de fiscal da lei, ou numa ação civil ou numa ação criminal. Então, esse aqui vai atuar nas varas. Primeiro grau. Errei aqui, nas varas. O promotor de justiça, vai aqui atuar nas varas. O procurador vai atuar onde? No caso estadual, no Tribunal de Justiça. Ok? Então, uma audiência numa cidade, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, seja onde for, primeiro grau, vai ter quem lá? Um promotor. Uma sessão no Tribunal de Justiça, vai ter quem? O procurador. Ele está lá. Procurador. Ok? Então, ele aqui, segundo grau. Já aqui, o procurador da República, primeiro grau. Nós também podemos dividir, eu fiz até essa divisão aqui, certo? E você aqui vai ter o quê? Um procurador regional da República, um procurador regional
da República. Esse aqui, segunda instância, segundo grau. Certo? Que seria equivalente a esse aqui. Nós temos os subprocuradores gerais da República. Esses aqui estão nos tribunais superiores, atuam junto aos tribunais ok? Isso aqui eu estou fazendo referência aqui a tudo isso para vocês terem uma ideia dessa divisão, o que é um promotor, o que é um procurador, qual a diferença quando ele ingressa no Ministério Público da União, Ministério Público Federal, ele vai ter esse nome de Procurador da República. Aqui, em primeiro grau, você vai ter um promotor de justiça, depois, com certo tempo, ele é promovido, vai ser agora um procurador, vai atuar junto aos tribunais, ao Tribunal de Justiça, mais especificamente. O chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, certo? Então, essa divisão é simplesmente para que vocês fiquem atentos quando a gente fizer referência a Ministério Público, aí vocês sabem dessa grande diferença. Aqui também eu tenho o Procurador-Geral de Justiça para os estados. E eu já vi muitas questões, é bom que vocês prestem atenção, aí ele vem falando, o enunciado está todo certinho, só que seria o correto, numa prova de direito constitucional, por exemplo, seria Procurador-Geral da República. Aí eles botam aqui, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral de Justiça, só para confundir vocês. Isso acontece em provas de direito administrativo. Então, vocês não vão mais errar esse tipo de questão. E aqui a gente pode até dizer que é Ministério Público, esse que eu coloquei, Ministério Público do Distrito Federal ou Territórios, que eu não tinha colocado F, ok? Só a título de explicação. E você diz assim, pronto, Naldo, agora eu já matei a questão. Eu tenho um procurador, que é uma pessoa qualquer, uma pessoa do povo, onde pode ser nomeado por outra pessoa. Na esfera do Estado, eu tenho quem? Você lembra? Quem é que lembra? Dentro do Estado, quais são os procuradores? Ou um agente público que esteja representando um órgão público, ou partindo para o Ministério Público, quem seria? O procurador na esfera federal, o procurador da República, promotor da estadual, que quando ele é promovido, ele chega a procurador, certo? E você diz assim, tem um dia desses, um aluno disse, não, mas deve ter algo errado, porque eu vi falar em procurador do Estado. E existe esse também. A função do Ministério Público, desses procuradores, é defender quem? A sociedade. Ok? Defender a sociedade. E nós temos aqui a Procuradoria Geral do Estado. Certo?
Procuradoria-Geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado é quem comanda. E abaixo dele existem os procuradores. Certo? Os procuradores. E esses procuradores defendem quem? Esses daqui, a sociedade. E esses aqui, esses procuradores da Procuradoria-Geral do Estado, eles defendem o governo, ok? O governo. Ele, vamos dizer que ele seja o advogado do governo. Um exemplo, uma pessoa é presa injustamente. Ela entra com uma ação contra o Estado. Lá, na audiência, vai ter quem? O juiz vai ter quem? Obrigatoriamente, o fiscal da lei, quem é? O promotor. E, defendendo os interesses do governo, vai ter quem? Um procurador do Estado, que é o advogado do Estado. Ficou claro? Ficou claro tudo isso que eu venho falando, né, a respeito de procuradores. Então, agora eu falei na aula passada a respeito dessas pessoas que são chamadas de hipossuficientes, aquelas que não têm recursos para promover uma ação penal, tem que pagar um advogado, que no caso, quando é perguntar agora especificamente a Paulo. Paulo, quando é que é preciso que o particular, vamos falar agora de pessoa física, nem jurídica, essa pessoa física, ela foi ofendida em algum determinado tipo de crime e ela quer ingressar em juízo, e para que ela ingresse, ela necessita de um advogado. Qual é o tipo de ação? Penal, ação penal privada ou ação penal pública? Volta a questão, por favor. Eu fui vítima de uma calúnia. Certo? Ação penal privada. Ação penal privada. Nessa ação penal privada, o meu advogado, vai ser necessário constituir um advogado, ou eu vou ter que representar e o Ministério Público vai assumir essa ação? Não. Prestem bem atenção. Novamente, a gente vai voltar para aquela grande divisão, certo? Onde nós temos ação penal e nós temos aqui ação penal privada e ação penal pública. A pública, nós temos quais? Vocês lembram? Incondicionada e a condicionada. Aqui nós temos quais? Lembra daquela sigla? PES. Não é isso? Concorda? Uhum. Então, você, quando acontecer uma ação penal, que ela seja privada, ela é privativa do ofendido, e ele vai ter que constituir um advogado. Um advogado. Então, está lá no código dizendo que a ação penal é privada. Ok? Tem o artigo dizendo qual a conduta que é tipificada como criminosa e, às vezes, logo abaixo, ou quando acabar aquele capítulo, vai dizer os crimes relativos a esse capítulo serão de ação penal. Se calar, vai dizer que é de ação penal pública,
ou então ele vai fazer referência que precisa da representação ou é de iniciativa privada, ok? Então, você aqui precisa de um advogado, mas você não tem dinheiro para pagar um advogado, e aí? O que é que acontece? O Estado. Certo. Não. O Estado vai me dar um. Através de quem? Da Defensoria Pública. Certo? Defensoria Pública. Um defensor público, que eu não vou pagar nada a ele, porque ele recebe já dos cofres do Estado, ele vai me defender. Se ela é pública, mas condicionada à representação, e eu apresentei essa representação, quem é que vai tomar conta dela agora? O Ministério Público. O Ministério Público. Então, quer dizer, houve uma ameaça. Aí diz, esse crime se procede mediante representação. Então, eu já sei. Eu, pessoa, vou me dirigir a quem? Quais são as autoridades que eu falei? Juiz. Quem mais? Polícia. MP. Ministério Público e Polícia. E polícia. E eu vou chegar lá, vou apresentar o quê? Eu vou fazer o quê? Requerer. Vou expor meus fatos, requerendo que essa pessoa seja punida. Como ela de ação penal pública condicionada, isso vai ser, vamos supor que eu me dirija à polícia vai enviar isso para, dependendo do Estado, ou diretamente para o MP, ou para o Poder Judiciário, ao juiz, e eu, como é de ação penal pública condicionada, se eu não me manifestar, o que vai acontecer? Vai ficar parado aqui. E eu tenho que pedir a condenação dessa pessoa, eu tenho que representar e vou pedir isso ao MP, Ministério Público. Eu tenho um prazo? Tenho. A partir do momento que eu sei quem foi a pessoa, quem foi o ofensor, eu tenho 6 meses. Mas, porém, contudo, Todavia. eu sou menor. Eu sou menor. Eu tenho 16 anos de idade. E agora? Meu representante é minha mãe. E ela não representa. Será que eu vou ter esse meu direito? Eu sou menor, tenho 16 anos, eu quero que essa pessoa seja punida, mas minha mãe não quis representar. Será que essa pessoa vai ficar impune? Vai ficar sem ser julgada? Eu tenho 16 anos. Por enquanto, sim. Mas, a partir do momento que eu completo 18 anos de idade, o que é que acontece? Eu tenho 6 meses para representar. Entenderam? Está dando para entender? Quantos minutos, Bruno? Faltam 12. Certo? Então, recapitulando, está dando para entender? Ação privada. O que é que vai necessitar? Advogado. Mas você pode dizer assim, não, essa aqui é VCS. Coloca o nome dessas siglas aí. Certo. Calma, vamos devagar. Essa subsidiária da pública. E até tudo no direito sempre tem exceção. Também no português não foge essa regra. E muitas pessoas falam subsidiária.
Esse S com som de Z. E, na minha concepção, se eu escrevesse essa palavra aqui, que palavra é essa? Subsolo. Subsolo. E por que você não pronuncia subsolo? Não é isso? Você pronuncia subsolo. Então, subsidiária. Isso gera polêmica, mas eu pronuncio dessa maneira porque acho que essa é a maneira correta. Então, a subsidiária da pública, ela é o quê? Ela era uma ação incondicionada e o Ministério Público tinha um prazo para oferecer a denúncia. Por algum motivo, o Ministério Público não ofereceu essa denúncia. Certo? A gente vai ver, hoje não vai dar mais tempo, mas na próxima aula a gente vai ver essa coisa. Muitas vezes o Ministério Público não ofereceu a denúncia, mas ele pediu o quê? O arquivamento do processo. Ou ele pediu o quê? Que esse processo voltasse para a delegacia de polícia para que suprisse alguma deficiência desse inquérito, para que realmente formasse a convicção do promotor. Então, eu não posso entrar com uma ação pública, privada, subsidiária da pública, sem saber o motivo pelo qual o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Por quê? Porque, de repente, ele não ofereceu porque ele pediu para que esse inquérito retornasse à delegacia, certo? Então, não tem como oferecer uma ação penal privada. Aqui, meus amigos aqui estão pedindo, então vou botar aqui, que já esqueceram. Personalíssima. Personalíssima. Só acontece em um caso. E aqui, exclusiva ou propriamente dita. Certo? Essa personalíssima, eu já disse, aqui eu morro, vem aqui o CADI me representar. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Na exclusivamente ou na propriamente dita. Certo? Nessa exclusiva ou na propriamente dita. Na personalíssima, se eu morrer, o que é que acontece? A ação é extinta. Antigamente, para que vocês não esqueçam, isso existia onde? No adultério. Existe o crime de adultério? Não existe mais. Então, o que é que acontece? Só existe aqui. Eu falei na aula passada, e vocês tentem gravar, pelo menos esse exemplo. Ele pode se parecer engraçado, mas isso vai fazer com que vocês, pelo menos, memorizem isso. Bruno, ele está querendo casar, e Bruno casa. E na lua de mel, Bruno casou com Maria, mas ele descobre que, na realidade, Maria é José. Ok? João. O João não é Bruno. Pronto. Ele gostou mais de João. Pronto. Então, nesse caso, Bruno morre. A mãe de Bruno não vai poder. O cônjuge, logicamente, que não vai, porque seria o réu no processo. A ascendente seria a mãe de Bruno, mas não pode continuar, porque seria uma ação personalíssima. Certo? Então, aqui o que é que acontece nesse caso? Ocultação de impedimento ou induzimento a erro essencial. Ocultação de impedimento. Bruno casa com... Tu namora, Bruno? Tô noivo. Tá noivo? Pode falar o nome dela? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Meu apelido carinhoso que eu coloquei dela. Ah, tá certo. Bruno casa com Angelina. Angelina tem o sonho de ter vários filhos. E Bruno confessa para Angelina: Angelina, eu sou impotente. Que é isso, não?
Aí a Angelina diz, eu quero a anulação do meu casamento. Você deveria me dizer isso antes. Você ocultou esse impedimento, não é verdade? Então, vai haver anulação no cível e ela, com muita raiva, vai querer processar meu amigo Bruno e vai ser uma ação penal privada. Certo, Bruno? Personalíssima. Então, deu para pegar bem esse exemplo, né? Então, na subsidiária, o MP, diante da inércia do MP, o que aconteceu? Eu vou ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Preciso de um advogado? Sim. Ela não é privada? E agora, suponhamos, o MP tinha seu prazo, que Bruno sempre esquece e Ricardo sempre lembra ali. O réu está preso. O MP tem quantos dias para apresentar a denúncia? Certo, 5 dias. E se o réu está solto? 10. Tá melhorando, tá? Ricardo tá errando aqui nesse round. 8 dias. Ricardo é fogo. Então, o MP não ingressou com essa denúncia, não apresentou essa denúncia e eu vou ingressar com uma ação privada subsidiária da pública, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. O que é que vai acontecer? O Ministério Público, a Defensoria Pública. Defensoria Pública vai ser, um defensor público vai ser meu advogado. Certo? Quando nós falamos de ação penal pública condicionada, acredito que vai dar tempo da gente falar só isso, nós falamos que ela acontece em 2 casos. Vai ter que ter o quê? Ou uma representação, ou ela vai ter uma requisição. Vai ter que ser apresentada ou uma representação ou uma requisição. Representação, quem é que pode apresentar? Pessoa física ou jurídica. E a requisição, quem é que vai apresentar essa requisição ao MP? O ministro de onde? O ministro da Justiça. Ministro da Justiça. E quando é que isso ocorre? Não é em todo crime, certo? Aqui é um caso muito especial, sui generis. Seria quando? Crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, certo? Presidente da República, que agora é uma mulher, a presidente ou a presidenta da República, ela gosta de ser chamada de presidenta, ou chefe de governo estrangeiro, chefe de governo estrangeiro, ou quando for praticado crimes praticados no estrangeiro contra brasileiros. Crime praticado no estrangeiro contra brasileiro. Bruno viaja para o Paraguai e, por exemplo, um argentino está com raiva porque Bruno está usando a camisa da seleção brasileira, ataca Bruno, por exemplo. Estupra Bruno. Pronto, melhor, fica mais fácil assim. Certo? Potente. Não, só qualidades para você, né? Grandes atributos, como você gosta de, né? Que digam que você é formado de atributos. E suicida também. E suicida também. Vamos matar depois. Então, essa tem outro detalhe importante. Essa requisição, existe uma polêmica quanto a essa requisição, onde alguns dizem assim: a representação
é necessário que dentro do prazo de 6 meses seja apresentada, senão vai ter, foi o que eu falei, que o Ricardo falou, estava conversando, dizendo, professor, acho que o senhor confundiu, o senhor estava falando prescrição e parece que era decadência e tal. Então, dentro do prazo de 6 meses, eu vou ter que apresentar a minha representação. Representação. Isso está bem explicado na apostila. 6 meses. 6 meses a partir do momento de que, Bruno, que eu descubro quem é O meliante. o meliante, né, Bruno? Ou a meliante, no caso da mulher que me estuprou. Certo? Esses 6 meses só valem para a representação. Para a requisição, ele não vale. O crime prescreve, vamos dizer que em 4 anos, enquanto não prescreveu o crime, o ministro da Justiça pode intentar essa requisição. Ficou claro? Não há prazo. Isso é pacífico. Todos acham, a maioria pelo menos acha que deve ser dessa maneira. Não segue esse prazo aqui de 6 meses. Dentro de 6 meses, eu não representei. Então vai haver o quê? A decadência. Decadência. Esse prazo aqui, de maneira alguma, ele pode ser suspenso. Ele também é improrrogável. Eu tenho apenas 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, se eu não representar, vai decair meu direito. Isso lá na frente vai gerar um efeito que é a extinção da punibilidade. São muitos nomes, né? São muitas definições. Extinção da punibilidade. O que seria extinção da punibilidade? Extinguir seria o quê? Fulminar, acabar. Punibilidade, punir. Quem é que pode punir? Só o Estado pode punir. Então, por conta da decadência, dentro desses 6 meses eu não apresentei a representação, eu sabia quem era o infrator, isso gerou a decadência e o Estado não pode mais punir essa pessoa pela extinção da punibilidade. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar, acredito que já vamos colocar aqui o monitor com a apostila, deveremos ter mais umas 2 aulas, que a gente vai correr um pouquinho, 2 aulas, e depois nós vamos ter uma aula onde vamos fazer vários exercícios. Ok? Boa noite para os senhores e até a próxima.